Você consegue imaginar um Brasil ainda maior, com acesso ao Pacífico e incluindo terras que hoje são da Bolívia, Paraguai e até um pedacinho do Chile? E se eu te contasse que os líderes do Alto Peru, o coração da atual Bolívia, um dia imploraram para fazer parte do Brasil? Parece ficção, mas prepare-se, pois essa história é real e cheia de reviravoltas. Ao contrário do que, infelizmente, muitos brasileiros pensam, o Brasil sempre teve um brilho próprio, um destaque internacional, especialmente aqui na América do Sul, desde os tempos coloniais. E acredite, muito disso foi um eco inesperado das ambições de Napoleão Bonaparte lá na Europa. Diante da invasão iminente de Portugal pela França em 29 de novembro de 1807, uma decisão audaciosa foi tomada. A família real portuguesa, liderada pelo então príncipe regente Dom João, que viria a ser o rei Dom João VI, fez as malas e fugiu para o Brasil. E não foi uma fugidinha qualquer. Cerca de 15 mil pessoas, incluindo a nobreza e altos funcionários, embarcaram nessa aventura transatlântica, sob a proteção da poderosa Marinha da Inglaterra, a famosa Esquadra Britânica. Eles aportaram primeiro na Bahia, em 18 de janeiro de 1808, desembarcando em Salvador no dia 24. Mas o destino final dessa corte em exílio seria o Rio de Janeiro, para onde se mudaram em março de 1808. Napoleão, com seu exército varrendo a Europa, bem que tentou capturar a realeza portuguesa, mas, para a sorte de Portugal e do próprio Brasil, eles escaparam com sucesso, navegando sob o escudo protetor da Inglaterra. E assim, pela primeira e única vez na história, uma cidade das Américas se transformou na capital de um reino europeu. Que virada! Isso desencadeou uma avalanche de mudanças que impulsionaram o progresso do Brasil. Vamos espiar algumas dessas transformações incríveis daquele período. Primeiro, a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Adeus, monopólio português! O comércio com o Brasil, antes exclusivo de Portugal, agora estava liberado. Depois, caiu a proibição de criar indústrias no Brasil. E não parou por aí. Fundação do Banco do Brasil, criação da Imprensa Régia, da Academia Real Militar. Ufa! Mas a mudança mais bombástica, talvez, foi a elevação do Brasil ao mesmo patamar de Portugal. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil deixou de ser uma simples colônia para se tornar parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com sua capital, pasmem, fincada na cidade do Rio de Janeiro. Todas essas mudanças radicais sacudiram as estruturas políticas e econômicas do Brasil, revolucionando o país e criando as instituições básicas de governo que, curiosamente, ajudaram a manter sua unidade territorial mesmo após o retorno da família real a Portugal em 1821. Aliás, até a nossa independência foi diferente do que rolou com nossos vizinhos latino-americanos. O então príncipe regente Dom Pedro, num ato de ousadia, autoproclamou-se Dom Pedro I, imperador do Brasil. Claro, houve resistência de portugueses por aqui, mas Dom Pedro I, com o apoio do exército brasileiro, venceu, garantindo não só a independência, mas também a integridade territorial do nosso gigante. Enquanto isso, a América Espanhola vivia um drama bem diferente. A Espanha, que tinha se aliado à França contra Portugal, acabou sendo traída por Napoleão. O rei espanhol foi aprisionado e o irmão de Napoleão, José Bonaparte, foi colocado no trono, um título que a população espanhola jamais reconheceu, resistindo bravamente à ocupação francesa. Com esse vácuo de poder, sem um rei para dar as ordens, o Império Espanhol começou a esfacelar. Movimentos de independência pipocaram por toda a América Espanhola, espalhando guerra e caos. E é aqui que a nossa história se cruza de forma surpreendente com o Alto Peru. Diante dessa sensação de insegurança total e temendo o caos que se alastrava em junho de 1822, os 3 governadores dos departamentos espanhóis do Alto Peru se viram encurralados pelas tropas dos generais revolucionários Antônio José de Sucre e Simão Bolívar.
O que eles fizeram? Correram para Cuiabá, capital da Capitania do Mato Grosso, e fizeram um pedido inusitado ao governador brasileiro: interceder junto ao príncipe regente Dom Pedro para que o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves anexasse seus territórios. O objetivo? Poupar sua população da carnificina e do pandemônio que assolava as terras vizinhas. De imediato, o governador do Mato Grosso não hesitou. Enviou tropas para o Alto Peru, bloqueando o avanço de Bolívar e Sucre. E despachou uma carta urgente a Dom Pedro, comunicando a situação e o pedido desesperado das autoridades do Alto Peru, que mais tarde se tornaria a Bolívia. Mas o destino? O destino e a velocidade das informações na época. Essa carta só chegou às mãos de Dom Pedro I em novembro de 1822, quando o Brasil já era uma nação independente. Bolívar e Sucre, mais ágeis na diplomacia, já tinham enviado seus representantes ao Rio de Janeiro, informando sobre seus planos de independência da Espanha. E esses mensageiros chegaram antes da carta do governador. Assim, quando Dom Pedro I finalmente leu o apelo do Alto Peru, sua decisão já estava tomada: não anexar. Ele rejeitou o pedido dos governadores e ordenou a retirada das tropas brasileiras. Com isso, o Alto Peru, a futura Bolívia, foi deixado à própria sorte, o que culminou na invasão pelas tropas de Bolívar e Sucre e na sua independência da Espanha. É claro que, naquele momento, Dom Pedro I estava mais focado em consolidar a independência brasileira e vencer a resistência portuguesa em nosso solo. Contudo, não fosse essa decisão, o mapa da América do Sul seria radicalmente diferente hoje. O território da atual Bolívia faria parte do Brasil, atendendo ao desejo de seus próprios governantes. Imagine o Brasil ganhando mais de 1.100.000 quilômetros quadrados. Em grande parte, terras férteis, acrescentando riquezas como vastas reservas de petróleo, gás natural e a maior reserva de lítio do mundo. E mais, se Dom Pedro tivesse aceitado, o Brasil teria acesso direto ao Oceano Pacífico, já que em 1822, o Alto Peru ainda possuía uma pequena faixa costeira, território que a Bolívia depois perdeu para o Chile. Pense nas implicações comerciais com a China e outros países asiáticos. Hoje, a Bolívia já não é a mesma de outrora. Perdeu território para o Paraguai na Guerra do Chaco e sua saída para o mar para o Chile. Mas a pergunta que fica ecoando na história é: como estaria esse vasto território se o Brasil tivesse dito sim àquele pedido desesperado de anexação? E se você curtiu essa viagem por um quase da nossa história, deixe seu like e seu comentário para que mais pessoas descubram esse fascinante episódio. Até a próxima!